Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Eu sou o Ângelo Pedro, estou aqui para apresentar a você a Palavra de Deus, então seja muito bem-vindo a este canal, que Deus possa abençoar a sua vida, falar com você por meio dessa devocional de hoje e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para compreendermos aquilo que a Palavra de Deus nos revela. E hoje eu quero falar com você a respeito de um versículo que se encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, muito conhecido, dos cristãos, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, aqui Paulo está falando de um sacrifício, um sacrifício perfeito. Você e eu, nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício perfeito. E se é perfeito, quer dizer que não pode ter mancha, não pode ter ruga, não pode ter defeito nenhum. Tem que ser algo perfeito. Onde eu quero chegar com isso? Hoje nós vemos muitos crentes, muitas pessoas que se diz cristão, evangélicos, se envolvendo com a orgia desse mundo. Nós vemos hoje a prática de tatuagens no meio cristão, nós vemos hoje a prática também de piercing no meio cristão, e tudo isso nada mais é do que a pessoa apresentar a Deus um sacrifício imperfeito. Então, se a pessoa, se o crente faz uma tatuagem, ele está manchando a pele dele, ele está manchando o corpo. Se ele coloca um piercing, ele está deformando o seu corpo, está sendo ali algo que está deformando o corpo, porque você que se diz cristão, você que se diz crente, você é templo, morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus não habita em templo imundo. Eu quero levar você a refletir aqui na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, quando Deus deu a ordem ali para o povo de Israel, da maneira qual eles deveriam oferecer o sacrifício a Deus. Deus fala assim que o animalzinho tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter defeito físico, não podia ser mais de um ano, tinha que ser perfeito. Agora, se Deus exige isso de um animalzinho, imagine de você que é a imagem e semelhança de Deus, você que foi chamado para ser filho de Deus. Você não pode manchar o teu corpo, oferecer a Deus um sacrifício que não seja agradável. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no livro de Levíticos, capítulo de número 22. Acompanhe comigo, olha só. Levíticos capítulo 22, versículo 17, diz assim, falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhe: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho, sem defeito, ou dos bois, ou dos carneiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar.
altar. Veja, amados, que a ordem de Deus aqui era para não oferecer um animalzinho imperfeito, ou seja, cheio de defeitos. Não podia ter mancha, não podia ser verrugoso, não podia ser sarnoso, né? Não podia ter ali impinges. O animal tinha que ser perfeito. E se Deus fala isso de um animal, o que Ele fala de você então, amados? Olha para você ver o quanto isso é errado. E tem muita gente dizendo que isso não é pecado, né? Que isso daí não tem nada a ver. Tem sim, porque Paulo está falando ali no Novo Testamento agora que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Observe que lá no Salmo 29, versículo de número 2, a palavra do Senhor fala assim, que nós devemos dar a Deus a glória devida ao seu nome. Nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. O que é santidade, irmãos? O que é santidade? É você viver, né, de uma maneira separada. É você não ser como o mundo é você não fazer como o incrédulo faz. Agora, que diferença tem o crente, né, ir fazer tatuagem, o crente colocar piercing? Eu quero dizer aqui para você que a tatuagem é uma linguagem de bandidos. Tá? Os bandidos, eles se comunicam por meio de tatuagem, os criminosos se comunicam por meio de tatuagem. E o piercing é uma linguagem satânica. Tá? Os demônios se comunicam por meio de piercings. Ah, Pedro, isso daí é uma ignorância sem tamanho da sua parte. Não, ignorante é aquele que sabe e faz. Ignorante é aquele que tem prazer nas coisas do mundo. Ignorante é aquele crente que conhece a verdade e vive a mentira. Isso é ignorante. E eu quero dizer para você aqui também que a culpa de tudo isso daí não é às vezes nem dos crentes, mas são dos líderes religiosos que ficam nesse negócio aí de permitir tudo, porque hoje o mundo está entrando na igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo, a igreja está sendo influenciada pelo mundo. E infelizmente muitos líderes religiosos que têm aceitado isso, têm torcido a palavra de Deus, têm deixado de lado, né, o ensinamento bíblico. Veja que o que eu estou passando para você aqui é com base bíblica. Se um animalzinho não podia ter defeito, imagine você que é filho de Deus, imagem de Deus, volta a repetir essa palavra. Então, amados, que você pense com carinho no que está sendo falado aqui e no que você está fazendo. Esse negócio de o crente querer ser como o mundo isso daí está fora dos princípios bíblicos. E tudo aquilo que é fora dos princípios bíblicos é pecado. Tá? Se você quer oferecer a Deus uma oferta perfeita, você tem que ter um corpo perfeito, a qual é o vosso culto racional. No raciocínio, você tem que raciocinar isso daí. Eu não posso fazer porque não agrada a Deus. Eu não posso fazer porque é pecado. Enfim, que benefício traz isso para uma pessoa? Nenhum, né? Quando Paulo fala, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, é você viver uma vida que honre o nome do Senhor. Eu posso fazer tatuagem, colocar piercing e estar adorando a Deus, só que Deus não está recebendo a sua adoração lá no altar. Deus não está recebendo o teu sacrifício, assim como Ele disse aqui na palavra, não oferecereis aquele que seja com defeito. Então, meus amados irmãos, se você está pensando em fazer uma tatuagem, guarde essas palavras no teu coração. É linguagem de bandido, não é linguagem espiritual do reino dos céus. É linguagem de bandido. Se você está pensando em colocar um piercing, é linguagem do inferno. Em outra ocasião eu posso trazer aqui para vocês estas linguagens aí, para deixar você por dentro desse assunto. Que Deus possa abençoar você com esta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.